Olá pessoal, então vamos a mais uma aula, certo? sobre o capítulo 3, problemas ambientais urbanos. Então nós daremos continuidade. Hoje nós vamos falar sobre três assuntos em específicos, que é a inversão térmica, tá? A questão do lixo e também deslizamento de encostas. Então, eu preciso que para a gente iniciar esse vídeo, vocês já tenham feito a leitura nas páginas 56 até a página 59 do livro de vocês. Então, o primeiro assunto que nós trataremos hoje é sobre a inversão térmica. O que é a inversão térmica? Nós vamos observar que a grande maioria desses problemas ambientais que nós vimos nas últimas aulas são ocasionados pela poluição atmosférica. Então, a inversão térmica também é um problema, ocasionado por esses gases poluentes. Então, a inversão térmica é um fenômeno, atmosférico, muito comum nos grandes centros urbanos industrializados, sobretudo naqueles localizados em áreas cercadas por serras ou montanhas. Então, a inversão térmica a gente vai ver em grandes centros urbanos, não é comum em pequenas cidades. E um dos fatores agravantes da inversão térmica é quando essas grandes cidades elas estão circundadas por montanhas, ou seja, ao seu entorno tem montanhas, tá bom? E então, quando é que ocorre a inversão térmica? O que ocasiona? Bom, a atmosfera ela tem uma circulação natural, que é a troca de calor e temperaturas pelas massas de ar, podemos dizer assim, que compõem ela. Então, o que seria natural? Ou seja, a troca de calor. O ar quente que está na atmosfera, por ele ser mais leve, ele sobe. Ao chegar em cima, ele se resfria, se torna mais denso e pesado e desce. E assim fica esse ciclo constante. Ar quente sobe, resfria-se e desce. Então, a gente vê um movimento circulatório, certo? Só que nós vamos observar o seguinte. Esse processo ocorre quando o ar frio, mais denso, é impedido de circular por uma camada de ar quente, menos denso, provocando uma alteração na temperatura. Então, essa troca que seria normal, quente subir e frio descer, por ser mais denso, ela não vai acontecer na inversão térmica. Ou seja, por quê? Porque o ar frio, ele vai ficar barrado na atmosfera, ou seja, na região mais baixa, tá? Que é o que nós vamos observar aqui na imagem, Ou seja, o fluxo normal seria ar quente, certo? Ar frio e ar mais frio, onde o ar quente, que está mais próximo ao solo, ele vai ser aquecido, então ele vai subir e depois vai descer o frio, certo? Não se preocupe que eu vou já explicar na próxima aula. E na inversão térmica, que a gente observa, o ar frio, ele fica preso, certo? O ar frio, que era para estar nas camadas superiores, ele está na camada mais embaixo. E aí nós temos o ar quente e ar frio. Então nós vamos ver na próxima lâmina o seguinte, que ocorre, o ideal seria ocorrer justamente essa troca de calor, onde o ar quente, ele por ser leve, ele ascende, e aí o ar frio, por ser mais denso, desce. E seria o normal. Mas o que acontece na inversão térmica? Devido a camada de gases poluentes ser muito densa, ela tem uma barreira, como se fosse um tampão, certo? Onde o ar frio, mais pesado, cheio de poluentes, fica na superfície, enquanto que o ar quente fica sobre o ar frio. E sobre o ar quente, o ar mais frio da atmosfera. Então, não ocorre a troca que deveria. Então, para que a gente possa entender, esse fenômeno, é preciso ter em mente o seguinte: o ar quente, menos denso e mais leve, tende a subir. E o ar frio, mais denso e pesado, tende a descer. Então, durante a maioria dos dias, o movimento do ar na atmosfera é vertical e linear. O ar quente, fruto da ação dos raios solares, no solo sobe para dar lugar ao ar frio.
Então, nesse movimento, os poluentes que são mais quentes e menos densos que o ar sobem ainda mais e se dispersam, certo? Como a gente observa aqui na figura. Isso seria uma condição normal, tá? Ou seja, não é a de inversão térmica ainda. E na inversão térmica? Bom, é uma condição meteorológica, né, que ocorre quando uma camada de ar quente se sobrepõe a uma camada de ar frio, impedindo o movimento ascendente do ar, uma vez que o ar abaixo dessa camada fica mais frio, portanto mais pesado, fazendo com que os poluentes se mantenham mais próximos da superfície, como pode ser observado na figura. Então, na figura anterior, nós vimos a circulação do ar aqui normalmente se dispersando na atmosfera, onde ocorreu a troca de calor. No caso aqui da inversão térmica, ela não consegue circular, porque o ar quente fica sobre o ar frio. E aí, mais uma vez, a gente pode observar sem a inversão, a gente vê o ar se dispersando, e com a inversão, o ar frio poluído, o ar quente e o ar frio sobre o ar quente. Então, não há uma troca de temperaturas. Bom, e o que a gente vai observar é que a inversão térmica ela ocorre mais frequentemente em uma estação do ano, que é o inverno, né? Nós sabemos que o nosso inverno é um inverno seco, certo? É a estação do ano que há menos, podemos dizer, umidade na atmosfera. E então, como ele é seco, ele se torna frio, mas porém seco. E essa escassez de umidade na atmosfera faz com que esses poluentes eles não se dispersem na atmosfera. Então, podemos ver um agravante ainda maior no período do inverno, tá? Porque não ocorre essa troca. E aí, nós vamos observar que esses poluentes, eles formam um tampão, ocasionando aí, dificultando ainda mais a dispersão, principalmente nas grandes cidades, principalmente em áreas que são circundadas por regiões montanhosas, porque cria, de certa forma, uma barreira, como se a cidade estivesse no vale. Então, os ventos, eles passam sobre elas, certo? E isso acaba dificultando ainda mais, né, o fenômeno da inversão térmica. Então, né, para que ocorra a inversão térmica, é preciso alguns fatores específicos, como a baixa umidade do ar, que é justamente mais visível no período do inverno, certo? Aqui no Brasil, já que nós podemos observar que a inversão térmica ocorre em regiões mais industrializadas, certo? Então, no caso onde ela ocorre com frequência, que é mais visível, é na grande cidade de São Paulo, certo? Então, é um fenômeno que ele pode ocorrer em qualquer estação do ano, mas ele fica mais acentuado, né, nas épocas do inverno, ou seja, com noites longas, baixa temperatura e pouco vento. É um fenômeno, né, que pode ser visto através do fecho de luz, que divide o céu no período em que começa a anoitecer. Então, a coloração desse fenômeno é cinza alaranjada, certo? Cor que caracteriza a presença de poluentes, como a gente pode ver aqui na imagem, ó. A gente vê que está bem cinza alaranjado, que indica a grande quantidade de poluentes na atmosfera. E essa poluição, ela ocasiona um fenômeno que a gente conhece como smog, né? Smog é uma fumaça, né? Ou seja, aquele nevoeiro, que não é um fenômeno natural, é um nevoeiro ocasionado pela fumaça, pelos poluentes presentes na atmosfera. Então, ele é perceptível geralmente no início da manhã e no final da tarde. Geralmente, quando a gente vê nos noticiários, né, de TV, eles costumam mostrar com frequência esse fenômeno, certo? No período do inverno, que vai de junho até setembro. E aí fica o questionamento, né? Quais são as consequências da inversão térmica para a população, para o ser humano? Então, o acúmulo desses poluentes, né, no ar, eles podem ocasionar principalmente doenças respiratórias, como bronquite, asma, efizema pulmonar, irritação nas mucosas,
Então as pessoas que têm esses problemas acabam sentindo muito mais. Então é uma época também em que se vê muito as pessoas procurando os postos, os hospitais, pelo agravamento dessas doenças. Bom, e o segundo tópico de hoje que nós vamos ver, né, é relacionado aos lixões. Para onde é que vai tanto lixo que nós produzimos diariamente? As milhares de toneladas de lixo que nós produzimos. Quem é o responsável, né, pela maior produção desse lixo? Certo? Qual é o destino que deveria, né, ter? Bom, a questão do lixo hoje é uma questão mundial, né? Ou seja, nós podemos observar que a essência, o principal responsável pela produção de lixo é o capitalismo, que tenta buscar cada vez mais, né, aliás, criar necessidades para a gente consumir. E tudo que a gente consome, a gente produz lixo, principalmente nas embalagens, os fast foods, né? E a publicidade, ela está aí para isso, certo? Para criar essas novas necessidades e, em contrapartida, a produção de lixo. Bom, e qual é a composição do lixo, do lixo urbano? Bom, nós podemos ver aqui, nesse pequeno gráfico, que 52% do lixo que a gente produz é lixo orgânico, né? Ou seja, proveniente de comidas, árvores, dentre outros. 28% é papelão, 3% vidro, 5% metal, 6% outros e 6% também plástico. Lembrando que o único lixo que é biodegradável, podemos dizer assim, né, é a matéria orgânica, 52%. Mas se a gente observar, quase 50% não é biodegradável. É um lixo que vai ficar aí ocasionando diversos problemas ao meio ambiente e à saúde humana. E como eu perguntei, né, onde é que vai parar esses lixões? Onde é que vai parar esse lixo, aliás, né? Então, vamos observar aqui que, infelizmente, 76% do lixo mundial ele vai parar a céu aberto, ou seja, nos lixões que nós conhecemos, 76%, ou seja, é muito lixo. 13% de todo o lixo, né, brasileiro, ele vai para os aterros controlados, tá? Que ainda também não é uma forma de descarte correto do lixo. Apenas 10% vão para os aterros sanitários, 0,9% para usinas de compostagem e apenas 0,1% para usinas de incineração. Então nós vamos ver alguns desses destinos do lixo. Bom, como nós vimos, infelizmente 76% do lixo brasileiro ele vai parar nos lixões a céu aberto, que é a pior forma de descarte do lixo produzido. E por que é a pior forma de descarte? Bom, quando esse lixo ele é colocado a céu aberto, certo? Inúmeros animais entram em contato. Não há uma seleção do tipo de lixo, ou seja, jogado orgânico, plástico, vidro e diversos outros, tá? Esse lixo, ele vai produzir um líquido, né, escuro, mal cheiroso, extremamente tóxico, certo? Que vai infiltrar no solo, podendo chegar até os lençóis freáticos, certo? Ou seja, poluindo as águas subterrâneas. Esse é um dos maiores problemas do descarte do lixo em lixões a céu aberto. Sem contar também que pode levar a uma proliferação muito grande de doenças, tá? Principalmente nas comunidades próximas. E a questão também que para diminuir o volume do lixo ocorre a queima, certo? A queima a céu aberto. E quando eu queimo o lixo, ele além de poluir o solo, ele vai poluir também, ou seja, liberar poluentes na atmosfera.
Então ele causa problemas, né, de inúmeras esferas, problemas para o meio ambiente e problema para a população. Uma outra forma de descarte do lixo seria a incineração do lixo, ou seja, o que é? A queima do lixo, tá? Onde existe uma espécie de galeria para isso, todo um equipamento, só que de certa forma não diminui o problema, certo? Porque esse lixo ele vai ser queimado, mas ele vai ser liberado na atmosfera também através da fumaça, ou seja, poluindo também o ar, né? Mas é menos maléfico do que o lixão a céu aberto. A forma mais correta que se conhece até o momento do descarte do lixo são os aterros sanitários, certo? E o que é um aterro sanitário? Como a gente pode ver aqui na imagem, é feito um enorme buraco, cratera, podemos dizer assim, no solo, onde esse buraco, podemos dizer assim, ele vai passar por um tratamento especial, ou seja, onde faz uma enorme vala e terá todo um processo de permeabilização, onde nessa cratera vai ter uma selagem com PVC e argila, muitas vezes concreto, onde o lixo ele vai ser colocado, ele vai ser prensado com tratores todos os dias e o chorume ele não vai infiltrar nos lençóis freáticos, certo? Existe uma captação, né, do gás metano, que é um gás que é liberado na decomposição do lixo e esse gás ele é reutilizável, tá? Podemos dizer assim, na indústria, tá? E havendo essa compactação, né, e essa impermeabilização do solo, algumas décadas depois, né, esse solo vai poder ser reutilizado. Há também, né, uma estação de tratamento do chorume, que é aquele líquido que o lixo libera. Então é como se fosse um tratamento de água, ele vai passar por todo um tratamento e aí sim esse líquido vai ser liberado no solo, mas sem os poluentes, certo? Então, para o lixo ser destinado aos aterros sanitários, tem que haver uma coleta seletiva do lixo, ou seja, não é todo lixo que vai para o aterro, porque senão, né, poderia fazer inúmeros aterros e não daria conta de tanto lixo produzido. Então, precisa fazer essa coleta seletiva e haver a reciclagem daqueles materiais recicláveis. E, para finalizar, né, o último conteúdo, o terceiro conteúdo do nosso capítulo 3, certo? Nós vamos falar sobre os deslizamentos de terra. O que é deslizamento de terra? É um processo que envolve o desprendimento e transporte dos solos, rochas, vegetação e encostas abaixo, certo? Quando esses movimentos ocorrem, geralmente em lugares de ocupação humana, antrópica, certo? E podem ser muitas vezes desastrosos, como a gente vê nos noticiários de TV. Então, com o desprendimento, deslizamento, muitas casas vão morro abaixo, né? E tudo aquilo que estiver no meio do caminho. Então, o deslizamento, ele pode ser um fenômeno natural, sim, ele pode acontecer, mas na maioria dos casos, eles ocorrem pela interferência humana, quando o homem, ele modifica o sistema natural da encosta, do morro, da montanha, tá bom? Então, tipo assim, o morro estava lá com a sua cobertura, né, vegetal, e a gente sabe que a alguns metros de profundidade tem a rocha, e quando a água da chuva ela bate nessa vegetação, a vegetação protege que a água, né, ela infiltre até a rocha, mas quando o homem desmata, tira essa cobertura, essa proteção natural que é a vegetação, para construir casas, ele acaba tornando frágil, né, aquela região, certo? E quando as chuvas vêm, no caso o solo fica exposto, e aí a água ela acaba lavando todo o solo e tudo
que estiver no meio, certo? Então nós vamos observar que os deslizamentos, eles são frequentes, né? São mais recorrentes na época de chuva, certo? Principalmente intensas e prolongadas, que as águas escoadas, elas infiltram e desestabilizam as encostas, ou seja, ocorre, né, o escorregamento, podemos dizer assim, do solo sobre a rocha. As áreas mais afetadas, né, são as regiões serranas. No Brasil é muito comum a gente ver no Rio de Janeiro, né, Nova Friburgo, Petrópolis, Sumidouro, Teresópolis, regiões de serras, né, que são as áreas mais atingidas. E por que a região é mais afetada? A região serrana é mais afetada? Bom, né, nos morros os terrenos são sempre inclinados e quando a água entra na terra pode acontecer um deslizamento e destruir as casas que estão mais embaixo. Tá? Então, a maior frequência dos deslizamentos nos últimos anos, né, tem sido em morros que têm construções urbanas, tá bom? Devido ao crescimento desordenado, com a ocupação de novas áreas de risco, principalmente pela população mais carente. Então, quem é que mora nessas áreas de encostas, de morro? A população carente, né, marginalizada, que não tem como comprar terras, né, imóveis nas áreas mais favorecidas. Então, vamos para as regiões menos desfavorecidas. Então, né, algumas causas podem, né, ser aí o grande X da questão, como o desmatamento, que eu falei inicialmente para vocês, a construção e ocupações irregulares em lugares que não deveriam ser construídas casas, muitas vezes também lixos nas ruas e nos rios, que acabam impedindo a circulação natural, o escoamento natural dessas águas, entupimento de bueiros e dentre outras causas, como eu disse, né, também causas naturais. Então é isso, pessoal. Na próxima aula nós veremos a água, o ciclo da água, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Um abraço, até mais.